A história do Linux começa no ano de 1991, pelas mãos de um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvalds. O Linux foi criado por ele não totalmente do zero, mas sim como uma variação do Minix, projeto desenvolvido pela Bell Labs, laboratório pertencente à AT&T. Graças à sua iniciativa, o Linux está presente em milhares de servidores e computadores pessoais e ainda dispositivos portáteis em todo o mundo. Para muita gente, o Linux é meramente um sistema operacional. Essa definição não está errada, mas também não está completa. Na verdade, o Linux é parte de um todo, mais precisamente é um kernel de código de fonte aberto, que foi e é desenvolvido ao longo do tempo graças à colaboração voluntária de desenvolvedores de várias partes do mundo. O que é um kernel? Kernel pode ser entendido como um núcleo de sistema operacional, isto é, como a parte essencial do mesmo. Cabe ao kernel fazer o intermédio entre o hardware e os programas executados pelo computador. Isso significa que é a junção do kernel mais os softwares que tornam o computador usáveis, como drivers, protocolos de comunicação, entre outros, de acordo com a sua aplicação, é que forma o sistema operacional em si. De onde veio o nome Linux? O programador Ari Lenk, depois de sugerir a Torvald, criador do Linux, que colocasse o projeto em uma rede para torná-lo mais acessível, decidiu criar um servidor FTP que hospedaria o software em uma pasta de nome Linux, muito provavelmente uma mistura de Linux com Unix. Essa denominação, Linux, acabou pegando e é utilizada até hoje. A arquitetura do Linux é caracterizada por a organização mais comum na estrutura dos sistemas operacionais. O Linux possui núcleo monolítico. As funções do núcleo como escalonamento de processos, gerenciamento de memória, operações de entrada e saída e acesso ao sistema de arquivos são executadas no espaço de núcleo. Outra característica do núcleo Linux é que algumas das funções como drivers de dispositivos, suporte à rede e sistemas de arquivos podem ser compiladas e executadas como módulos, que são bibliotecas compiladas separadamente da parte principal do núcleo e podem ser carregadas e descarregadas após o núcleo estar em execução. O escalonador Linux é baseado em time share, ou seja, atua na divisão do tempo do processador entre os processos. O algoritmo de escalonamento do Linux trabalha da seguinte maneira. A primeira opção é preemptiva. Cada processo tem sua prioridade. O escalonador escolhe o processo com maior número de créditos e o executa até que fique com 0 créditos. Com a segunda opção, o Linux implementa duas políticas de escalonamento, FIFO e Round Robin. Através do interpretador de comandos shell e pelos comandos top ou ntop e ps3, podemos verificar os processos em execução no Linux em tempo real. Tais ferramentas são capazes de verificar os processos bloqueados em execução, zumbi, parados e etc. O Linux, por muito tempo, foi considerado um sistema para administradores. Agora, vários anos depois, ele vem ganhando cada vez mais espaço nos computadores ao redor do planeta. Para quem não está familiarizado com o Linux, ele é um sistema operacional como o Windows, só que gratuito. Mas no caso do Linux, existem inúmeras versões que são chamadas distribuições, que a partir de agora você irá conhecer algumas delas. Ubuntu, Mandriva, Fedora, Debian e Kurumin. Tudo isso soou como palavrão para você? Calma, a gente explica. Essas são algumas das centenas de versões Linux que existem ao redor do mundo. Diferentemente do Windows ou do macOS, o código-fonte do Linux é público, ou seja, qualquer programador pode alterar ou traduzir de maneira como quiser. Escolhemos 6 versões diferentes para comentar, que são as mais utilizadas aqui no Brasil. Uma delas é o Debian, que se caracteriza por ser uma versão enxuta e multiplataforma, ou seja, roda em qualquer processador, desde mainframes e Macs, passando pelos PCs. A única coisa que o Debian visa, além de multiplataforma, é ser estável. Ele não vai liberar um programa que esteja disponível na internet que acabou de lançar, sem fazer uma auditoria muito grande nesse programa pela comunidade. Então,
que acontece é que tem várias versões, o Debian instável, instável, o testing. Então ele vai passando, esse programa vai passando de baixo para cima. Então ele estava instável até ele entrar na estável. Então às vezes o Debian acaba trazendo programas antigos, mas muito estáveis. O Fedora é um desdobramento de Red Hat que acabou se tornando uma versão mais comercial do Linux, pois é fácil instalação e conta com um desktop 3D. O usuário foco dele é algumas pessoas que gostariam de fazer servidores, mas não deixam de ser usuários também, porque o Fedora também pode ser usado como servidor. Também tem suas facilidades, ferramentas fáceis para se configurar alguma coisa, e evita um pouco assim de entrar no modo texto, que a gente diz que é naquela telinha preta. Então algumas ferramentas do Fedora simplesmente descartam a probabilidade de você ter que entrar no texto ou não. OpenSUSE tem quase o mesmo propósito do Fedora. Funciona em desktop e também em servidor, mas se destaca pelo ambiente gráfico. A comunidade oficial é patrocinada pela Novell. Eles aprimoraram um ambiente um pouquinho gráfico, assim, que não é muito diferente das outras distribuições se você instalar tudo que precisa e tudo mais. Mas o SUSE ele tenta visar um pouco desse gráfico. E também para uma ferramenta, para quem é aí no outro lado não usuário, o lado administrador, tem uma ferramenta super poderosa chamada YaST, que é realmente aquela ferramenta que todo administrador de rede gostaria de ter. Porque você dá 2 cliques lá, você pode dormir o resto do dia que o seu servidor vai estar funcionando. O Mandriva é uma distribuição franco-brasileira do Linux. Foi formada por meio da fusão da distribuição francesa Mandrake com a brasileira Conectiva. Essa versão é bem mais semelhante ao Windows e serve tanto para desktop quanto para servidores. Já a versão Kurumin é 100% brasileira. Foi criada pelo brasileiro Carlos Morimoto, que tinha a intenção de usá-las apenas em seu computador. Porém, ele acabou anunciando a sua criação em seu site e muita gente demonstrou interesse, tornando o Kurumin conhecido pelo país. Para o brasileiro, com certeza a distribuição até tempos atrás mais utilizadas foi o Kurumin, quando não existia o Ubuntu ou quando o Ubuntu não era tão forte. Então o que levou os usuários brasileiros usando um pouco de Linux, o Kurumin ajudou bastante. Mas atualmente, a distribuição mais popular entre os usuários finais é a Ubuntu, onde a proposta é oferecer um sistema em que qualquer pessoa possa utilizar sem dificuldades, independente do seu nível de conhecimento. Quando essa pessoa entrar aí, por exemplo, no universo Ubuntu, ela vai perceber que as pessoas dentro do próprio Ubuntu visam se ajudar. Então, eu não entendo uma coisa, o meu Ubuntu não funciona em tal coisa. Então, essas pessoas se ajudam. Mas eu não quero usar o Ubuntu. Vou para a comunidade Fedora, vou usar Fedora. Na Fedora é a mesma coisa. As pessoas visam te ajudar. O meu Fedora deu problema em tal... Vai ter um monte de gente com o mesmo problema a fim de encontrar uma solução só.